O ar ainda tremia com o eco do horror. Na praça, a imagem sagrada de Nossa Senhora Aparecida, venerada por gerações, jazia em cacos. Lucas, num frenesi cego de rebeldia, arrastara-a de seu pedestal e, sob os olhares chocados de uma multidão incrédula, a atropelara com uma fúria profana. O grito coletivo de blasfêmia e sacrilégio ainda rasgava seus ouvidos, misturado à própria voz rouca que, num desespero fanático, bradava: idolatria. A culpa, um peso esmagador, o empurrou para dentro da igreja empoeirada. Ele sentiu o fardo daquelas palavras como uma punhalada, não mais direcionada aos outros, mas a si mesmo. A fé que um dia o guiou era agora um labirinto de dúvidas, um fardo pesado em seu peito. Esse ato, impulsionado por uma revolta que se tornara incontrolável, era o gatilho. Mas para quê? Para o fim de tudo? Ou o início de algo muito maior? Lucas desabou num banco frio e a mente o arrastou de volta. Ele se viu jovem, fervoroso, no púlpito, a voz embargada pela convicção. Asterisc, asterisc. O pastor Lucas. Asterisc, asterisc. Ele pregava com uma paixão que consumia, convencido de que guiava almas. Mas a cada dia as rachaduras apareciam, a hipocrisia velada, a busca por poder disfarçada de santidade. Eles transformam a fé em espetáculo, os símbolos em prisões, ele pensava. A voz interior já um sussurro de desilusão. A semente da revolta contra ídolos germinara ali, na podridão que via por trás dos altares que um dia defendeu. Abandonar o sacerdócio foi um corte doloroso, mas necessário. A dor da ruptura com a fé instituída solidificou sua obsessão, destruir tudo que via como falsa adoração. E hoje, ele havia levado essa revolta ao seu extremo mais público e brutal. Então o céu se abriu em fúria. Trovões ribombaram com a ira divina e a chuva começou a cair com uma violência que espelhava o caos interno de Lucas e o furor da cidade lá fora. As janelas da igreja tremeram e um vento gélido varreu o santuário, levantando os fragmentos da imagem quebrada que ele arrastara para dentro, como um troféu macabro de sua própria ruína. E foi quando, em meio à tempestade que parecia querer engoli-lo, um sussurro, não um som no ar, mas uma voz que parecia vir de dentro, reverberando em sua alma como um raio. Lucas, a promessa. A promessa. A palavra ressoou em sua mente. Um eco distante de um tempo em que a fé era simples e pura. Uma promessa feita por seu pai, um homem que ele mal conhecia, mas cuja ausência pesava como uma âncora em sua existência. A figura sombria que Lucas vislumbrou no canto mais escuro da nave, uma silhueta mal definida, parecia ter sido a origem daquele chamado. Ela observava, imóvel, como um juiz ou um arauto. A imagem destruída, o grito de idolatria, a tempestade, furiosa. Tudo se misturava em um turbilhão de sensações. Mas aquele sussurro, aquela única palavra e a presença da sombra eram a chave, a promessa esquecida. Ele se ajoelhou entre os cacos, o corpo tremendo, não apenas pelo frio, mas por uma força que começava a despertar. O que estava dentro daquele envelope que seu pai deixara? E quem era aquela figura que parecia conhecer seus segredos mais profundos? Uma sensação estranha de déjà vu asterisk, de um futuro já vivido, o invadiu. Porque a voz da sombra parecia tão familiar, ainda que distorcida. A pergunta pairava no ar, misturada ao cheiro de chuva e mofo. Mas uma coisa era certa: a jornada de Lucas havia acabado de começar. Uma jornada que o levaria para longe daquela igreja em ruínas, em busca de respostas e talvez de redenção. Mas e se a promessa não fosse um fim, e sim um elo? Um elo de um ciclo que ele mal começava a perceber, onde suas ações presentes afetariam um futuro que já o observava? A luz fraca de um relâmpago iluminou brevemente um dos fragmentos da imagem, um pedaço do manto azul, intocado pela destruição. Um sinal?
ou apenas o jogo de sombras em uma noite de tempestade, orquestrado pela figura sombria que parecia se mover levemente, como se o esperasse. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo estava ali, algo que ele não podia explicar. A descrença lutava contra uma força maior, uma força que emanava daquele lugar, daquela promessa, daquela voz que o chamava, e daquela sombra que parecia ser um espectro de si mesmo. Estava ele preso em um ciclo, tentando corrigir um erro que se repetia eternamente? Ou a sombra era o próprio Lucas do futuro, ali para guiá-lo ou para confrontá-lo com as consequências de seus atos? A tempestade lá fora rugia, mas dentro da igreja, um silêncio estranho se instalou. Um silêncio carregado de expectativa, de mistério. O palco estava montado para o que viria a seguir. Lucas fechou os olhos, tentando decifrar o sussurro, a voz que parecia a sua própria, distorcida pelo tempo e pelo arrependimento. Era real? Uma alucinação? Ou a primeira manifestação de algo que ele havia tentado enterrar por tanto tempo, agora revelado por seu ato de profanação? A imagem quebrada era um espelho de sua própria alma, fragmentada, perdida, mas ainda com um resquício de sua forma original. A fé, mesmo em pedaços, ainda possuía um poder inegável. Ele se levantou, sentindo um peso diferente nos ombros. Não era mais apenas culpa, mas uma responsabilidade avassaladora. A promessa de seu pai precisava ser cumprida, e a sombra no canto, ele percebeu, parecia assentir. O altar destruído era o ponto de partida. O caminho à frente era incerto, mas a direção estava clara. Ele precisava encontrar a verdade por trás da promessa e talvez entender o paradoxo temporal que acabara de se manifestar. A igreja, antes um lugar de conforto, agora parecia um portal para um mundo desconhecido. Um mundo onde a fé se misturava ao sobrenatural e onde a redenção podia ser encontrada nos lugares mais inesperados, ou talvez nunca alcançada, apenas repetida. Lucas pegou um dos fragmentos da imagem. Sentiu a frieza da cerâmica em seus dedos. Era um pedaço de algo maior, algo que ele precisava reconstruir. Um fragmento de si mesmo, de um futuro que já o assombrava. A promessa, a voz, o sussurro, a sombra, tudo se entrelaçava em um mistério que o chamava. Ele sabia que não podia voltar atrás. A noite era longa e a tempestade continuava. Mas Lucas sentia uma nova força dentro de si. Uma força que o impulsionava para a frente, para o desconhecido, para o ciclo que precisava ser quebrado. Ele olhou para o altar destruído uma última vez. Aquele ato de rebeldia havia desencadeado uma corrente de eventos que mudariam sua vida para sempre, amarrando-o a um destino que parecia já escrito e a uma figura que era, afinal, ele mesmo. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, mesmo em cacos, ainda guardava um segredo, e a sombra de Lucas parecia saber qual era. O estrondo ecoou pela rua molhada, mais alto que a fúria do trovão que rasgava o céu. Não era um raio, mas o som seco do impacto, o pneu de seu carro esmagando a imagem da santa. Lucas, ex-pastor, sentiu o tremor percorrer cada fibra de seu corpo, um misto de repulsa e um pavor gélido. As luzes da igreja, antes um farol em sua juventude fanática, agora pareciam piscar em condenação, iluminando o rastro de cerâmica estilhaçada no asfalto. Aquele ato público e brutal não era apenas um desabafo, era a declaração final de uma guerra santa travada contra sua própria fé, uma guerra que ele pensou ter vencido. A culpa, antes um sussurro, agora era um grito ensurdecedor. O que o levou a esse ponto? Ele se recordava dos sermões inflamados, da certeza inabalável de seus tempos de púlpito. O fanatismo o consumia, um fogo que, paradoxalmente, o queimou por dentro até as cinzas. A promessa de seu pai, um segredo guardado por anos, foi o estopim que fez ruir sua torre de dogmas. Não se curve a ídolos feitos por mãos humanas, que ele pregava. Mas o que acontecia quando o maior ídolo era a própria fé cega? Foi essa dúvida,
um vírus silencioso que o fez abandonar o sacerdócio, trocando o altar pelo asfalto, a batina pela roupa manchada de remorso. A promessa de seu pai era a única pista, e ele a seguiria, não importa o quão sombrio fosse o caminho. A igreja parecia suspirar com a chuva que caía, um lamento silencioso pela fé perdida, mas também um prenúncio de algo novo. Lucas saiu para a noite tempestuosa, um fragmento da imagem em seu bolso. O sussurro, agora mais nítido, ainda ecoava em sua mente, não como uma voz estranha, mas com uma familiaridade inquietante, quase como se fosse sua própria voz, vinda de um futuro distante, guiando seus passos. A jornada para a Aparecida começava ali, naquele momento de destruição e revelação. A promessa o chamava, uma corda invisível que o puxava para um destino inevitável. Ele sentiu um arrepio, não de medo, mas da antecipação do que estava por vir. A fé, a família, o mistério e a estranha sensação de que já havia vivido aquilo antes, preso em um ciclo. A voz em sua mente era clara agora. A promessa de seu pai e a sua própria. Um paradoxo temporal, um eco do seu eu futuro, tentando corrigir um erro que se repetia, ou talvez garantindo que o ciclo se completasse. Com essa promessa como seu único guia, Lucas mergulhou na escuridão, pronto para enfrentar o que quer, e o destino, ou sua versão futura, lhe reservasse. A chuva lavava a rua, mas não a culpa que ainda pesava em seu coração. A redenção seria um caminho árduo, mas a promessa era um fio de esperança, um laço que o conectava ao seu passado e ao seu futuro. Ele não sabia o que encontraria em Aparecida, mas sabia que precisava ir. A voz, a promessa, a imagem quebrada, tudo o empurrava. A noite era um véu espesso, mas a determinação de Lucas era um farol. Ele seguiria a promessa. O altar destruído era apenas o começo. O verdadeiro mistério estava em sua própria história, uma trama onde suas ações no presente moldavam um futuro que já o chamava. A promessa de seu pai era a chave para desvendá-lo. A voz em sua mente era um sussurro constante, um lembrete premonitório. A promessa? Lucas, a promessa. Ele sentiu o peso do fragmento da imagem em seu bolso. Um lembrete tangível do que o esperava e do que ele já havia feito. A chuva continuava a cair, lavando o mundo exterior, mas não o turbilhão interior. A promessa era um chamado, e Lucas estava respondendo. O caminho para a Aparecida era longo, mas a promessa era um guia, um mapa escrito em sua própria alma. Ele não estava mais sozinho em sua descrença. Havia algo mais, algo que o chamava e que ele reconhecia, mesmo sem entender. A voz em sua mente era um eco de esperança e de um futuro que já era presente, a promessa. Com essa promessa como seu norte, Lucas seguiu em frente, em direção ao desconhecido, impulsionado por um destino que ele mesmo, de alguma forma, já havia traçado. O carro avançava pela noite, os faróis cortando a escuridão como espadas, abrindo caminho para uma verdade que se revelaria, não apenas no destino, mas no paradoxo de sua própria existência. O estrondo ainda ecoava em seus ouvidos, sobreposto pelos gritos de horror da multidão. O pneu de seu carro esmagara a imagem da santa, não um mero acidente, mas um ato de rebeldia violenta, um desafio público que agora pesava como chumbo em sua alma. A culpa, antes um sussurro, gritava em cada fibra de seu ser, uma mancha indelével que o tempo não apagaria. Nesse turbilhão de remorso, a voz retornou, mais clara, mais imperativa, mas ainda envolta em um mistério antigo. Parecia vir de dentro um eco ancestral que ele havia tentado enterrar sob camadas de descrença e fúria. Você precisa ir, ela sussurrava. A verdade está lá. A promessa de seu pai não era apenas uma palavra. Era um chamado, um destino traçado em um passado que ele mal conhecia, agora intensificado pelo peso de sua transgressão.
um arrepio percorreu sua espinha, não de medo, mas de uma estranha e sombria antecipação. Era como se um portal se abrisse, revelando um caminho que ele, por tanto tempo, havia evitado. A paisagem mudava gradualmente, as casas humildes dando lugar a campos abertos. A chuva diminuía para um chuvisco persistente, mas as imagens em sua mente não cessavam. Ele via flashes, o púlpito imponente, a voz trovejante do pastor Lucas, condenando ídolos, cegando-se em sua própria retidão. Lembrou-se da crise, do estopim, a hipocrisia de seus superiores, a rigidez que sufocava a compaixão, a perda de um ente querido que sua fé não explicava. Foi então que o fanatismo se transformou em revolta, e a revolta em um ódio visceral contra qualquer forma de adoração que não fosse a sua. Ele não era mais o pastor, nem o filho rebelde. Era o incendiário da própria alma e agora o profanador público. Sua mãe, pensou com um nó na garganta, nunca o perdoaria por esse ato final. Ele parou o carro em um posto de gasolina isolado, a luz amarelada das lâmpadas criando sombras longas e dançantes. Foi ali que a figura sombria apareceu na periferia de sua visão, quase transparente, observando-o de longe. Um vulto indistinto, mas de uma presença esmagadora. Seria uma alucinação, fruto da privação de sono e do tormento? Ou um aviso? O sussurro voltou, agora mais insistente, quase como se viesse daquele vulto. Ainda há tempo. Tempo para quê? Para se redimir? Para entender? Ele sentiu um arrepio gélido. Aquele olhar, aquela presença, parecia tão familiar, como um reflexo distorcido de si mesmo, mas de outro tempo. O fragmento da Virgem Maria em sua mão parecia sorrir, não de sabedoria, mas de uma compreensão sombria do ciclo. A jornada para a Aparecida não era apenas uma busca pela verdade, mas uma corrida contra o tempo, ou talvez, através dele. Lucas sentiu um paradoxo se formar em sua mente. Estaria ele preso em um ciclo, condenado a repetir um erro que o próprio Lucas do futuro tentava impedir? Suas ações presentes estariam tecendo o destino de seu eu vindouro, ou seriam apenas ecos de um laço inquebrável? O peso em seu peito, que antes era de culpa, agora se transformava em uma responsabilidade sombria que transcendia sua própria vida. Aquele sussurro, aquela voz que o guiava, e agora a figura sombria que o observava, eram as únicas certezas em meio à confusão. Ele sabia que a estrada seria longa e cheia de revelações, mas pela primeira vez em muito tempo, Lucas sentiu que estava no caminho certo. A promessa de seu pai era a chave, e ele estava determinado a encontrá-la, custasse o que custasse, mesmo que isso significasse confrontar seu próprio futuro. O destino final era a Aparecida, mas a verdadeira jornada era para dentro de si mesmo, para desvendar os segredos que o ligavam àquela fé que ele tanto tentara apagar, e ao misterioso vulto que parecia ser seu próprio carrasco e guia. O asfalto molhado refletia as luzes difusas dos postes, um espelho distorcido da sua própria confusão. Lucas apertava o volante, os nós dos dedos brancos, enquanto a chuva batia, implacável, contra o para-brisa. A notícia sobre a mãe, a fragilidade da vida, a força da fé, tudo se entrelaçava em um nó apertado em seu peito. Ele precisava ir até a Aparecida não apenas para a mãe, mas para desvendar o paradoxo que o envolvia, para talvez quebrar o círculo vicioso onde ele era o algoz e a vítima, o guiado e o guia sombrio de seu próprio destino. Ele acelerou, sentindo a força daquele chamado, um eco ancestral que, ao invés de apenas guiar, parecia prendê-lo numa dança eterna com seu próprio eu. A imagem da santa estraçalhada sob os pneus de seu carro era um lembrete cruel. Cada pedaço daquela porcelana, cada caco espalhado pelo asfalto, parecia perfurar não apenas o chão, mas a própria alma de Lucas. Aquele ato impensado,
grito de rebeldia que rasgou o silêncio da noite, havia ecoado por toda a cidade, condenando-o publicamente e cravando-lhe uma culpa ainda mais profunda. Mas em meio à tempestade de remorso que o esmagava, uma promessa do pai, quase um sussurro esquecido, teimava em brilhar. Era uma âncora, talvez a única, e ele precisava encontrá-la, desvendá-la. A estrada à frente era mais que asfalto. Era um purgatório, cada curva um espelho. Em sua mente, flashes daquele púlpito, vozes do passado. Lucas, o pastor, o fanático que via idolatria em cada imagem, em cada ritual que não fosse o seu. Lembrava-se da fúria que o consumia, a mesma que o levara a abandonar o sacerdócio, a rasgar o véu da fé em um rompante de convicção cega. Aquele ato de rebeldia, o pneu contra a imagem sagrada, não foi um acidente, mas o ápice de uma revolta construída em anos de desilusão, de um dogma que se tornou prisão. Agora, a descrença era um manto pesado, mas a promessa do pai acenava. Um chamado irrecusável. Era a mãe, frágil no hospital, a quem ele havia prometido a própria redenção. Ele não podia falhar. Não asterisque, de novo asterisque. Um destino parecia puxá-lo, como se cada passo já tivesse sido escrito. Uma peça num ciclo maior. O zumbido da lâmpada no painel não era apenas um som. Era a pulsação da sua própria ansiedade. Cada curva na estrada molhada. Cada faixa de luz que cortava a escuridão parecia levá-lo para dentro de uma trama que ele mal compreendia. Havia uma presença assim, uma força sutil que o guiava, um sussurro constante que parecia vir de dentro e de fora, ao mesmo tempo. Não era apenas a promessa do pai, era algo mais, algo que o observava, o moldava, como se suas ações presentes estivessem sendo coreografadas por uma mão invisível, ou talvez por um eco do futuro. Era a promessa, sim, mas talvez fosse também a chave para um ciclo que ele mal começava a desvendar. Aparecida, finalmente. Um farol irônico na noite chuvosa. Para muitos, um porto de fé. Para Lucas, um lembrete doloroso de um passado que ele tentara apagar. A basílica, imponente e silenciosa, não o chamava com devoção, mas com o peso de tudo o que ele havia renegado. O cheiro de incenso, o brilho dos vitrais, tudo aquilo que outrora ele condenara como idolatria, agora o aguardava. Ali, naquele santuário de uma fé que ele abandonou com a fúria de um profeta, esperava encontrar as respostas. A promessa do pai, a redenção da mãe, a culpa por aquele ato de desrespeito público, tudo convergia para este ponto. O motor silenciou, mas o batimento do coração de Lucas ecoava no carro, um tambor de guerra. Era hora de descer, de encarar o altar, a promessa e, acima de tudo, a si mesmo. O ar em Aparecida era quase sufocante, denso de uma fé palpável que se chocava violentamente com o vazio em seu peito. Lucas pisava nas ruas de pedra, cada passo um eco de sua incerteza, mas também de uma estranha familiaridade. A promessa do pai, agora quase um fardo, o puxara até ali, um sussurro insistente em meio à tempestade de sua alma. Ele buscava mais que uma resposta. Buscava um elo perdido, talvez a própria peça que faltava para entender a si mesmo. Entre a descrença que o corroía e a imagem da santa estraçalhada em sua memória, e talvez a imagem de si mesmo, também em pedaços. Ele sentia que estava no limiar de algo. A basílica se erguia, altiva, um farol de esperança para milhões. Mas para Lucas era um campo minado, cada pedra, cada vitral, uma explosão de culpa. A multidão, um rio sereno de devoção, fluía em busca de consolo e fé. Ele, contudo, sentia-se um espectro, um intruso profano em meio àquela santidade. Como poderia ele, o homem que havia esmagado um símbolo da fé popular, agora buscar refúgio ou respostas ali? A ironia era um veneno amargo em sua boca. De repente, um padre de semblante sereno se aproximou, sua voz calma cortando o burburinho da multidão.
O senhor parece distante, meu filho. Há algo que eu possa fazer por você? A pergunta, tão gentil, tão direta, atingiu Lucas como um choque. Era uma porta aberta para a confissão, para a redenção que ele secretamente almejava. Mas como desatar o nó na garganta? Como despejar sobre aquele estranho a tempestade que o assombrava? Os fantasmas de seu passado como pastor, a vergonha do seu ato de rebeldia, a complexidade da promessa que o arrastara até ali? Lucas apenas balançou a cabeça, um gesto que era mais lamento que recusa. Como poderia ele explicar? Como poderia confessar que a imagem que o assombrava não era a de um altar qualquer, mas a da santa que ele mesmo, em um rompante de fúria e dogma, havia estraçalhado? O grito de idolatria ainda ecoava em sua mente, a voz fanática de seu antigo eu, um eco que o envergonhava. Aquela culpa era um fardo pesado demais para ser compartilhado. Mas a promessa do Pai, essa era o fio tênue que ele se recusava a soltar, a única esperança de quebrar o ciclo. De repente, um pensamento o atingiu, como um raio na escuridão. A promessa, o que afinal seu pai havia prometido. A memória fragmentada, sabotada pela culpa e pelo tempo, era um labirinto. Era como tentar decifrar um sussurro em meio ao rugido da sua própria consciência. Ele precisava de algo tangível, um vestígio, uma pista. A urgência crescia, uma chama devorando sua paciência. Lucas se afastou da basílica, a urgência transformando-se em desespero. A cidade, antes um destino, agora era um labirinto, cada rua um beco sem saída. Onde procurar a verdade sobre aquela promessa que parecia zombá-lo? A fé que ele tão veementemente renegou, a mesma que ele pisoteou com seus próprios dogmas, parecia ser a única chave. Mas como acessá-la sem se perder ainda mais, sem sucumbir aos fantasmas do passado? A jornada mal começara e o peso da incerteza era uma sombra constante. Cada esquina, cada rosto que cruzava, era um potencial vislumbre de uma resposta ou apenas mais um enigma, ou talvez um lembrete de que ele estava preso em um ciclo, condenado a reviver as mesmas buscas, os mesmos erros, até que a verdade se revelasse. O padre de longe continuava a observar Lucas. Sua serenidade, quase sobrenatural, carregava um peso que ia além de perguntas não ditas. Era como se, de alguma forma, ele já soubesse o desfecho, como se Lucas fosse apenas uma peça num tabuleiro, que já estava montado, e o padre, um guardião silencioso desse paradoxo. Aquele som. O estrondo metálico contra o asfalto, seguido pelos gritos estridentes da multidão. Lucas, antes um pastor fervoroso, agora um homem em frangalhos, sentiu o impacto no volante, mais profundo que o choque do pneu. Não era apenas a imagem da santa que ele acabara de atropelar. Era a própria fé, a sua e a de tantos, que ele tentava esmagar sob as rodas de seu carro. O horror estampado no rosto dos fiéis, as maldições que ecoavam, a sirene que se aproximava, tudo se reverberava em sua mente como um coro infernal. A culpa o sufocava, mais pesada que o peso do mundo que ele carregava nos ombros. Ele, que um dia pregou a palavra com fervor, agora era o herege, o destruidor. A imagem da mãe, ajoelhada em oração, a fé inabalável em seus olhos, não era mais um fantasma. Era um tribunal impiedoso, julgando-o sem clemência. Como ele, o ex-pastor Lucas, havia chegado a esse ponto de profanação. Houve um tempo, não muito distante, em que ele mesmo era um farol, guiando almas, mas a hipocrisia, a ganância velada por dogmas vazios e a adoração cega a símbolos corroeram sua alma. Sua fé se transformara em um ódio visceral por tudo que representasse idolatria. Abandonou o sacerdócio, não por falta de crença em Deus, mas por repulsa aos intermediários. E agora, em um ato de desespero e raiva, ele havia cruzado uma linha, transformando sua revolta em uma profanação pública. Foi nesse turbilhão de desespero e remorso,
com o brilho de uma alma perdida nos olhos, que o padre o encontrou, ou talvez Lucas o tenha buscado, na sombra da imponente Basílica de Aparecida. "Você busca algo?" perguntou o padre, a voz um sussurro gentil, mas que parecia penetrar cada camada de sua armadura. Lucas hesitou, o olhar perdido além do horizonte, onde as respostas pareciam se desfazer na imensidão do céu, como fumaça. De repente, como uma semente germinando no solo mais árido, uma lembrança irrompeu. Não era apenas uma memória, era um fragmento de um passado que ele pensava ter sepultado para sempre. Um envelope, amarelado pelo tempo, com a caligrafia inconfundível do pai, traços que Lucas reconhecia como se fossem os seus. Nele estava a promessa, uma promessa enterrada. Sob anos de descrença e ressentimento, um tesouro oculto que agora clamava por luz. O que seu pai teria escrito? Que segredo estava guardado ali, capaz de explicar a voz que o chamava, a força que o arrastara até aquele lugar sagrado, desafiando sua própria aversão? Aquele envelope era a chave, um farol solitário na noite escura de sua alma, a única esperança de decifrar o mistério que o consumia. E, estranhamente, ao pensar nisso, um calafrio percorreu sua espinha, uma sensação de que aquele caminho já havia sido trilhado, ou seria trilhado por ele mesmo, em um futuro que parecia recuar no presente. O padre, com a sabedoria de quem já vira muitas almas perdidas, ofereceu um sorriso que valia mais que um sermão inteiro. As respostas, meu filho, muitas vezes estão bem debaixo do nosso nariz. Só precisamos ter a coragem de encará-las. Lucas assentiu, sentindo um fio de esperança se acender em seu peito, uma pequena chama que ousava desafiar a escuridão que o envolvia. Sim, ele tinha que encontrar aquele envelope. Desenterrar a promessa do pai significava confrontar não apenas o passado, mas a fé que ele havia tão violentamente tentado erradicar. Era um confronto doloroso, mas necessário. Sua jornada à Aparecida, iniciada com a fúria cega de um ato de rebeldia e profanação, agora se metamorfoseava em uma peregrinação, uma busca desesperada por redenção e pela verdade que poderia, finalmente, libertá-lo. Um aceno rápido, quase um adeus apressado. E Lucas se virou. O coração, antes um peso morto, agora batia com uma urgência febril, um tambor que anunciava a esperança. Cada passo para fora da basílica ecoava a promessa não cumprida, um chamado irresistível que o arrastava para o passado. Aparecida, que horas antes era apenas o cenário de sua revolta, agora pulsava com um propósito, um palco onde seu destino estava prestes a se desdobrar. Ele precisava voltar para casa, para o santuário da infância, onde o cheiro do pai ainda pairava no ar, um perfume doce e melancólico. Era ali, entre os objetos esquecidos, que ele esperava encontrar a verdade, a peça que ele sentia não apenas completaria o quebra-cabeça de sua vida, mas talvez também o quebraria novamente. A estrada de volta se esticava, infinita, sob um céu que parecia tão pesado quanto sua alma. O silêncio dentro do carro era preenchido apenas pelo ritmo acelerado de sua respiração, um eco da ansiedade que o devorava por dentro. A cada quilômetro, a imagem do pai ganhava contornos mais nítidos em sua mente, trazendo consigo a sensação opressora de uma dívida antiga, um fardo que Lucas carregava desde sempre. A promessa. Aquela palavra martelava em sua cabeça, um chamado insistente, uma melodia sombria que o perseguia sem trégua. Seria possível que a mãe soubesse? E ela também carregasse o peso daquele segredo familiar, um laço invisível que os unia e os separava? A culpa, essa velha conhecida, apertava seu peito, um nó na garganta que ele não conseguia desatar, um lembrete constante de seu passado como pastor e das escolhas que o trouxeram até ali. Quando finalmente as paredes de sua casa o envolveram, a quietude era quase ensurdecedora. Um contraste brutal com a tempestade que rugia dentro dele, um silêncio que gritava em seus ouvidos.
O cheiro familiar, impregnado de memórias, não trouxe o conforto que ele tanto ansiava. Apenas a lembrança pungente de um tempo que se fora para sempre. E por um instante, Lucas teve a estranha sensação de que não estava sozinho. Como se, no limiar daquela porta, uma sombra o aguardasse. Um reflexo distorcido de si mesmo, preso num ciclo que ele mal começava a compreender. O estrondo metálico do capô contra o gesso e a porcelana ainda ecoava em seus ouvidos. Lucas não conseguia apagar a imagem. O pneu raspando, o som seco da destruição, a santa despedaçada sob as rodas do seu carro, a fúria cega, alimentada por anos de doutrina fanática e uma revolta ainda mais intensa, havia culminado ali, na praça principal, diante de olhares chocados e câmeras de celular. A manchete do dia seguinte, ex-pastor profana imagem sagrada, já estava gravada em sua mente, um estigma indelével. A culpa, um peso esmagador, não vinha do ato em si. Sua fé em ídolos havia morrido há muito tempo, mas das consequências do escândalo público, da dor que sabia ter causado àqueles que um dia o admiraram e, sobretudo, a memória da mãe. Ele buscou refúgio no quarto do pai, um santuário esquecido, onde o tempo parecia ter parado. A poeira cobria os móveis, os livros intocados nas estantes, um museu particular de uma vida interrompida. Cada objeto ali era um fantasma, uma lembrança do homem que tentou, em vão, guiar seu filho pelos caminhos da fé. Lucas começou a vasculhar gavetas e armários, a esperança misturada a um receio crescente. Ele precisava de respostas, de algo que preenchesse o vazio deixado pela fé que ele próprio dilacerou. Foi então que, em meio a papéis antigos, seus dedos encontraram a textura familiar de um envelope, um toque que fez seu coração disparar. O envelope, agora em suas mãos, pesava mais que o chumbo. A promessa do pai, um fio solto em meio ao caos de sua própria existência, era a única pista concreta. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de medo, mas de uma urgência inquietante. Aquele papel, esquecido em um canto da casa que ele tanto tentou fugir, agora era o centro de seu universo. Aquela fé que ele cuspiu, a imagem que ele profanou publicamente, tudo parecia convergir para aquele momento singular. A rebeldia que o levou a abandonar o sacerdócio, a convicção de que a idolatria era um veneno, parecia agora um caminho sem volta e ainda assim uma voz interior o impelia. Ele abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro não havia uma carta longa, mas sim um bilhete dobrado e um pequeno objeto embrulhado em um pano desbotado. O bilhete, escrito com a caligrafia familiar e firme de seu pai, continha apenas uma frase: "A voz que te guia te mostrará o caminho, meu filho. Confie." Confiar? Depois de tudo que ele havia feito, depois de tudo que ele havia sido asterisque, a descrença ainda era uma barreira, um muro alto e intransponível em sua alma. Mas a voz asterisque. Aquela voz asterisque que o salvou da tempestade na estrada, que o arrancou do carro em chamas, era real. Não era um delírio de um homem à beira do colapso. Era um sussurro que o protegeu da fúria da natureza, um guia invisível que se manifestava nos momentos mais críticos. E agora, aquela mesma voz asterisque, parecia ecoar nas palavras de seu pai, um chamado para uma jornada ainda mais profunda, talvez um ciclo que ele mal começava a compreender. Seria possível que seu pai soubesse de algo? Que essa voz não fosse apenas uma entidade, mas uma conexão com algo ou alguém do futuro? Lucas desembrulhou o objeto. Era uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, idêntica à que ele esmagara sob as rodas, mas esta estava intacta, com um brilho sutil que parecia emanar de dentro. Um presente de seu pai? Uma herança espiritual que ele nunca soube que existia? A dualidade entre a destruição que ele causara e a preservação que se apresentava, entre a culpa dilacerante e uma tênue esperança, o consumia.
Era como se a imagem o fitasse, desafiando sua revolta contra os ídolos, contra tudo que ele acreditava ter se libertado. Ele olhou ao redor da casa humilde, um lugar que guardava tantas memórias de conflito e silêncios pesados. A mãe, em algum lugar, talvez ainda rezando por ele, por sua alma perdida, por aquele filho que outrora era pastor e agora um profanador. A promessa do pai, a asterisco, voz asterisque misteriosa, a imagem restaurada. Tudo se entrelaçava em um nó complexo que ele precisava desatar. A jornada para a Aparecida não tinha terminado. Ela apenas mudou de forma. Agora, a busca era interna. Uma corrida contra o tempo e contra seus próprios demônios. Um ciclo que parecia se repetir. O peso do papel na mão de Lucas era quase insuportável. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, intacta, parecia sorrir. Para ele, um contraste cruel com o caos que ele próprio havia semeado na praça. O bilhete do pai, a voz que te guia te mostrará o caminho, meu filho. Confie. Ecoava em sua mente um sussurro de esperança em meio à tempestade de sua própria descrença e uma estranha premonição. Ele precisava voltar. Voltar para casa, para a origem daquela promessa esquecida, para as raízes de sua fé dilacerada, para o lugar onde sua revolta contra os ídolos se solidificou. Cada passo para longe da igreja que ele havia manchado era um passo em direção a um passado que ele tentara apagar com violência e palavras amargas. Um passado que, estranhamente, parecia estar sendo reescrito. A casa humilde parecia ainda menor sob o peso de suas memórias. O cheiro de incenso e cera de vela, antes um conforto, agora parecia acusatório. Ele caminhou até o pequeno altar improvisado no canto da sala, onde a imagem da Virgem Maria costumava repousar. Aquele era o ponto de partida de sua jornada como pastor, o local onde sua fé, antes inabalável, começou a se fragmentar, transformando-se em uma desilusão que culminou em ódio aos símbolos. Ali, em meio aos restos de sua rebelião contra o que ele chamava de idolatria, algo chamou sua atenção. Um pequeno envelope escondido sob a toalha desbotada. Não era o bilhete do pai. Este era diferente, mais antigo, com uma caligrafia que ele não reconhecia imediatamente, mas que, de alguma forma, parecia estranhamente familiar. Um arrepio percorreu sua espinha. A voz, aquela voz que o guiara através da tempestade, parecia mais forte agora. Um murmúrio que se misturava ao som da chuva que voltava a cair lá fora. Era um chamado, uma insistência sutil que o puxava para desvendar mais um segredo, um elo que o ligaria ao seu próprio futuro ou a um passado que ele estava condenado a reviver. Com as mãos trêmulas, Lucas abriu o envelope. Dentro, uma única fotografia. A imagem revelava um homem de costas, envolto em um casaco escuro, observando a si mesmo, um Lucas mais jovem, ajoelhado em oração diante de um altar. Era uma cena antiga de sua época como pastor, mas a figura sombria, de alguma forma, era inconfundível. Era ele, o Lucas do futuro, preso em um ciclo, tentando talvez guiar seu passado, corrigir um erro que se repetia. Ele era a voz, ele era o guia. E ele sempre esteve ali. O rugido do motor ainda ecoava em seus ouvidos, mas era o estalo seco do gesso. O som de algo sagrado sendo esmagado sob os pneus do seu carro, que congelava o sangue de Lucas. O asfalto, antes manchado apenas de chuva, agora carregava os vestígios de sua fúria e o fragmento de uma imagem que simbolizava tudo o que ele havia jurado destruir. A multidão, que antes observava a procissão com reverência, agora o encarava com uma mistura de horror e condenação. Os gritos, as acusações, a culpa. Tudo se misturou em um turbilhão que o arrastava para um abismo ainda mais profundo. Aquele ato público e profano era o grito mais alto de sua revolta, mas também o início de um tormento que ele jamais imaginara. E foi nesse turbilhão que, dias depois, uma imagem antiga, desbotada pelo tempo, mas nítida o suficiente, paralisou-o.
Não estava sozinho na fotografia. Havia ele, criança, ao lado de sua mãe. E ao lado deles, uma figura, uma sombra de contorno quase indistinto, mas com um olhar que parecia perfurar a própria alma de Lucas. O mesmo olhar que ele percebeu com um arrepio parecia segui-lo desde o dia do atropelamento. Um fantasma silencioso nas bordas de sua visão. Quem era aquela pessoa, afinal? O que ela fazia ali tanto tempo atrás e agora? A promessa do pai, a voz misteriosa que o assombrava, e agora a fotografia enigmática. Tudo se entrelaçava em uma teia de mistérios que se adensava a cada batida do seu coração culpado. Lucas sentiu o peso da verdade, ou de uma parte dela esmagá-lo. A redenção parecia um caminho longo, tortuoso e cruel, pavimentado com segredos, com a fé que ele havia pisoteado e com a sombra de sua própria imagem futura. Ele precisava entender, precisava saber. Aquela jornada estava apenas começando e ele mal sabia que o seu próprio passado e futuro colidiriam nela. O envelope, agora em suas mãos trêmulas, pesava mais que o chumbo, a promessa do pai, um fio tênue entre um passado que ele tentava esquecer e um presente insuportável parecia se desintegrar. Lucas olhou para o que restava da imagem de Nossa Senhora Aparecida, os poucos fragmentos que ele havia ousado resgatar da calçada, testemunhas silenciosas da fé que ele, um dia, havia abraçado com fervor e que agora tentava apagar com violência. Aqueles cacos eram o que restava do santuário em sua própria casa, um lembrete constante de sua blasfêmia. O bilhete do pai, com sua caligrafia familiar, era um portal para um tempo esquecido. Um tempo de esperança, sim, mas também de um pacto sagrado que Lucas, o ex-pastor, havia jurado proteger. Ele se via, jovem e fervoroso, no púlpito. A voz ressoava potente e confiante, discursando contra a idolatria, contra as imagens que desviavam o fiel do verdadeiro caminho. Lucas, o pastor, acreditava em cada palavra. Sua fé era uma fortaleza inabalável, construída sobre anos de estudo e devoção. Mas havia uma fissura, um pequeno tremor sísmico. A rigidez de sua doutrina, a negação de qualquer forma de veneração que não fosse a pura adoração, começou a pesar. Ele via o sofrimento das pessoas, as preces sinceras, diante das estátuas, e uma dúvida minúscula começou a corroer sua convicção, solidificando sua futura revolta contra os ídolos. A voz, aquela voz que o assombrava em sussurros, parecia mais clara agora, um eco distante de uma conversa que ele se recusava a lembrar. Mas uma promessa. A frase pairava no ar, carregada de um significado que ele ainda não conseguia decifrar. O que era, afinal, essa promessa que parecia mais forte que o tempo? Aquele objeto, a imagem da santa, agora em cacos, era mais do que apenas gesso e tinta. Era um receptáculo de memórias, de um pacto sagrado que ele havia com as próprias mãos e o próprio carro profanado. A luz fraca da sala parecia dançar sobre os fragmentos, projetando sombras que se contorciam como espectros. A cada movimento, a figura sombria parecia se solidificar nas bordas de sua visão, seus olhos fixos nele. O peso em seu peito aumentava, uma sensação de culpa tão esmagadora que o sufocava. Ele se lembrou do dia em que o pai o levara à igreja, a mão firme em seu ombro, os olhos cheios de uma devoção que Lucas, em sua fase de pastor, havia considerado ingênua e depois, em sua revolta, desprezado. Aquele dia, uma promessa fora, feita, um juramento selado sob o olhar atento da Virgem. Um juramento que ele agora entendia, a figura sombria parecia ter presenciado. Você precisa entender, Lucas. A voz do pai ecoava em sua mente, suave, mas firme. Algumas promessas são mais fortes que o tempo, mais fortes que nós. Mas Lucas, em sua juventude rebelde e depois em sua convicção como pastor, havia escolhido o caminho da descrença, o caminho do confronto. Ele havia quebrado a corrente
ignorado o chamado e, por fim, pisoteado o símbolo. Sua revolta contra os ídolos havia se tornado um ódio cego, alimentado pela dor de sua própria fé desmoronada. E o atropelamento da imagem foi o ápice de sua apostasia. A figura sombria, ele percebia com um choque gelado, não era um mero espectro. Seus olhos, que pareciam idênticos ao seus, eram um espelho de sua própria angústia. Estaria ele preso em um ciclo, condenado a reviver e corrigir um erro que se repetia infinitamente? Seria aquela sombra o Lucas do futuro, preso em um paradoxo temporal, tentando, de alguma forma, alertá-lo ou detê-lo de um destino que suas próprias ações presentes selavam? O que ele faria agora afetaria diretamente a existência daquela figura, a sua própria existência futura. A imagem, porém, mesmo em cacos, permanecia ali, um farol estranho em meio à escuridão de sua alma. Ela não o julgava, apenas esperava. Esperava que ele se lembrasse, que ele cumprisse. A tempestade lá fora, que antes parecia uma manifestação da ira divina sobre seu ato, agora soava como um lamento, um choro por algo perdido. E talvez por um futuro que ainda poderia ser salvo. Ele abriu o envelope com dedos trêmulos. O papel amarelado continha palavras que ele nunca esperou ler. Não era uma carta de despedida, mas um convite. Um convite para revisitar o passado, para desvendar os segredos que o ligavam àquela fé que ele tanto negava. A promessa do Pai era real, e o tempo de cumpri-la havia chegado. A imagem, antes um símbolo de sua rebeldia e agora um testemunho de sua profanação, tornava-se o centro de sua redenção. O caminho para a Aparecida se abria, um destino traçado por uma promessa esquecida e talvez por uma chance de quebrar o ciclo daquele paradoxo temporal. O silêncio no quarto de hospital era um fardo pesado, esmagador como a culpa que Lucas carregava por sua mãe. Ela, pálida, respirava com dificuldade. Cada inspiração, um lembrete da tempestade que o consumia. Ele segurava a mão dela, fria e sem vida, e sentia a própria fé escorrer por entre os dedos, como areia fina. A voz que o chamava, que o instigava a buscar a promessa esquecida, agora parecia distante, abafada pelo som constante do monitor cardíaco. E, nas sombras do quarto, a figura sombria observava, seus olhos refletindo a dor de Lucas, um presságio de um futuro que ele ainda poderia moldar. Uma o quê? A voz sussurrara antes, um eco em sua mente. Agora, a pergunta pairava no ar sem resposta, mas com uma urgência renovada. Era a promessa do Pai, um pacto selado em tempos de inocência e fé que o impelia naquela jornada tortuosa. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ele próprio havia publicamente atropelado e destruído, era agora um farol em meio à escuridão, um símbolo de tudo o que ele havia perdido e precisava reencontrar. Ele olhou para a janela, onde a chuva ainda caía, lavando o mundo lá fora, mas incapaz de limpar as manchas de seu próprio passado. Aquele dia, o dia em que ele esmagou o altar sob as rodas de seu carro, parecia uma vida inteira atrás, mas as consequências, ele sabia, ainda estavam por vir. O rugido do motor, o baque seco e a visão estilhaçada da santa sob as rodas do seu carro, aquele foi o instante em que Lucas cruzou uma linha sem retorno. Um ato de rebeldia, nascido da descrença e da raiva, mas, acima de tudo, da profunda dor de um ex-pastor que, em sua própria queda, o havia arrastado para o abismo. As manchetes do dia seguinte berravam seu nome, as acusações ecoavam, e a culpa, um monstro silencioso, começou a devorá-lo por dentro. Mas, estranhamente, foi em meio àquele caos autoimposto que a salvação se apresentou, um sussurro de esperança, quase inaudível, mas persistente. Lembrava-se dos sermões inflamados, da voz grave que um dia foi a sua, ecoando em igrejas lotadas. Ele, Lucas, o pastor, que com a mesma paixão que pregava a fé, virou as costas para tudo. Não foi um abandono fácil, mas uma deserção forçada, pela hipocrisia que testemunhou,
pelo dogma que o aprisionava. A revolta contra os ídolos não veio de imediato. Ela se solidificou com cada decepção, cada traição, até se transformar em um ódio visceral que culminou naquele ato impensado. Ele se via como um libertador, mas, na verdade, era um prisioneiro da própria fúria. A carta do pai, desenterrada, entre os fragmentos de sua antiga fé, falava de um sacrifício, de uma promessa que ele, Lucas, deveria cumprir. Era uma herança espiritual, um legado que ele havia ignorado por tempo demais, sufocado pelas próprias convicções. E então, o impossível, a imagem intacta de Nossa Senhora Aparecida, surgindo misteriosamente em sua casa, como um convite irrecusável para revisitar as raízes, para confrontar os fantasmas de um passado que ele se esforçava para esquecer. Ele apertou a mão da mãe, sentindo a fragilidade da pele envelhecida. A promessa não era apenas dele, era um elo atemporal, um laço invisível que conectava o pai, a mãe, a fé e o mistério que o cercava. A viagem à Aparecida não era mais uma opção, mas uma necessidade visceral. Ele precisava restaurar o altar, não apenas fisicamente, mas a própria essência de sua alma. O hospital, com seu cheiro de desinfetante e a melancolia dos que lutam pela vida, era um palco para a sua redenção. A confirmação de que sua mãe estava viva, um momento de alívio puro, impulsionou-o ainda mais. Sentia o peso esmagador da responsabilidade, mas também a leveza inebriante de um propósito. A imagem destruída que o atormentava, a carta do pai que o guiava, a foto enigmática que o intrigava, tudo se encaixava, formando um quebra-cabeça complexo e assustador. A figura misteriosa na foto. Quem era ela? Um guardião silente? Um aviso sombrio? A promessa do pai era um caminho, mas o destino final ainda era um véu espesso. Lucas sabia que a jornada estava longe de terminar, e cada passo em direção à Aparecida seria um passo para desvendar a verdade. A fé, antes um fardo insuportável, começava a se transformar em um escudo, e a culpa em um motor implacável para a redenção. Ele respirou fundo, o ar rarefeito do hospital enchendo seus pulmões. Era hora de seguir em frente. O peso da promessa esquecida era um fardo que Lucas carregava em cada passo. A estrada para Aparecida se estendia à sua frente, um caminho de asfalto que prometia respostas, mas também amplificava o eco das dúvidas em sua mente. A voz, aquele sussurro persistente, agora carregava um eco familiar, como se viesse de um futuro que já o conhecia. Um lamento ou um aviso do que ele ainda estava por se tornar. Ele sabia que precisava encontrar o altar, o lugar onde a promessa de seu pai fora feita e onde a fé de sua mãe ainda residia, mesmo que abalada. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ele havia atropelado em um acesso de raiva e descrença, agora se materializava em sua memória com uma nitidez perturbadora. Era mais do que uma simples imagem. Era um símbolo de uma herança espiritual que ele se recusava a aceitar. O ex-pastor, com sua retórica inflamada sobre idolatria, ecoava em seus ouvidos, mas a voz que o chamava era diferente, mais suave, mais real. Ele sentia que estava preso em um ciclo, condenado a reviver o erro até que pudesse finalmente quebrá-lo. Ele parou o carro à beira da estrada, o céu escurecendo rapidamente. A chuva começou a cair, fina no início, mas logo se intensificando, transformando a paisagem em um borrão de cinza e verde. Um trovão distante ressoou, um prenúncio da tempestade que se aproximava, espelhando a turbulência interna que o consumia. O medo de encontrar o que o esperava em Aparecida era palpável, um nó apertado em seu estômago. Suas ações presentes, ele percebeu, estavam tecendo o futuro, e o fantasma que o assombrava poderia ser apenas o eco de si mesmo. Mas então ele se lembrou da fotografia, a imagem de sua mãe sorrindo, e ele, um menino inocente,
ao lado de uma figura sombria, envolta em mistério. A figura, ao olhar mais atento, parecia observá-lo com olhos que eram estranhamente os seus. Um arrepio percorreu sua espinha. Seria um reflexo distorcido do tempo, um espectro de seu próprio futuro ou passado, preso em um ciclo de culpa. E redenção? Essa pergunta, mais do que qualquer outra coisa, o impulsionava. Era a chave para desvendar não apenas o passado de sua família, mas também a razão daquela voz que o assombrava e o guiava, uma voz que agora ele reconhecia como sua própria. Ele engatou a marcha novamente, o motor respondendo com um ronco baixo. A decisão estava tomada, ele não podia mais fugir. A promessa de seu pai, a fé de sua mãe, a imagem enigmática, tudo convergia para aquele destino. Ele acelerou, sentindo a adrenalina percorrer suas veias, determinado a enfrentar o futuro que ele mesmo havia moldado. Não era apenas uma viagem, era um mergulho abissal na própria alma. Para Lucas, ex-pastor, consumido por um fervor que virou fanatismo, a estrada para a Aparecida era o último ato de uma penitência silenciosa. Ele buscava a redenção, a verdade crua e o reencontro com uma fé que ele não apenas abandonara, mas que havia profanado de forma esmagadora, pública, em um ato de rebeldia que ainda ecoava em sua memória como uma condenação. À medida que a silhueta de Aparecida surgia, as luzes da basílica rasgavam o crepúsculo. Não era um farol qualquer, era um chamado, uma prova de fogo que Lucas sentia na pele. O ar, antes pesado pela culpa, agora vibrava com uma estranha promessa, um prenúncio. Estacionou o carro, desceu. A chuva fina batia no rosto, lavando, talvez, as marcas invisíveis de seu passado. Mas a imagem da mãe, a promessa sussurrada em leito de morte e aquela voz insistente, tudo se fundia em um turbilhão caótico. E entre eles, a memória vívida, o estampido, o pneu, o estilhaçar da fé sob as rodas de sua própria revolta. O escândalo que chocou a todos e o marcou para sempre. Cada passo em direção à imponente basílica era um confronto. O coração martelava no peito, um tambor de guerra contra a descrença que, por anos, o aprisionara. Não era apenas coragem, era uma rendição. O altar, ele sabia, o aguardava. O mesmo altar que, em sua juventude, testemunhara seu fervor fanático e depois sua mais audaciosa profanação. Ali, naquele santuário de memórias e mistérios, repousavam as respostas. A chave para desvendar a enigmática teia que unia sua fé, sua família e o segredo que o envolvia desde a infância. Um segredo que o levara a ser pastor e depois a se rebelar. O silêncio dentro da basílica era um golpe, não o silêncio vazio do abandono, mas um silêncio preenchido, denso, pulsando com uma presença ancestral. Era o silêncio que, paradoxalmente, falava. Ele avançou, os olhos fixos no altar principal, o epicentro de sua antiga devoção e de sua subsequente revolta. A imagem de Nossa Senhora Aparecida estava lá, restaurada, impecável. Seus olhos, de um azul profundo, fitavam Lucas com uma serenidade que parecia perfurar não só sua alma, mas o tempo, alcançando o Lucas fanático que um dia a idolatrara, e o Lucas rebelde que tentara destruí-la. Ali, diante do altar, Lucas desabou. Ajoelhou-se, a água da chuva escorrendo das vestes, misturando-se às lágrimas quentes que finalmente rompiam as barreiras de anos de tormento. Era um rio de dor e libertação. A voz então surgiu, não um sussurro, mas uma melodia antiga, suave e reconfortante, ressoando em seu íntimo. A promessa foi cumprida, a fé agora renasce das cinzas. Ele fechou os olhos, sentiu o peso do mundo, daquele ato impensado, da vergonha pública, da condenação silenciosa, ser erguido de seus ombros. A culpa que o corroía se desfez como névoa, dando lugar a uma paz avassaladora,
uma quietude que ele jamais ousou sonhar. Mas, ao reabrir os olhos, um detalhe minúsculo o fisgou. Presa à base do altar, quase uma miragem, estava uma pequena fotografia. A mesma foto que ele carregava na carteira por anos. Ele, sua mãe e uma figura sombria à espreita. No entanto, ali, sob a luz filtrada da basílica, a imagem misteriosa ganhava contornos nítidos. Um arrepio gélido subiu por sua espinha, um choque que o paralisou. A figura sombria não era um estranho. Era ele, Lucas, mais velho, com o rosto vincado pela tristeza e um olhar que carregava o peso de séculos. Era ele mesmo, preso em um eco temporal. O Lucas do futuro, observando o Lucas do passado, talvez tentando guiar, talvez advertir, talvez preso num asterisque ciclo da redenção que se repetia infinitamente. A promessa não era apenas asterisque para asterisque ele, era asterisque sobre asterisque ele. Cada escolha, cada ato de rebeldia, cada busca por fé moldava não só seu presente, mas o destino daquele homem do futuro. A redenção, ele finalmente compreendeu, não era um ponto final, mas um paradoxo, uma teia intrincada onde o eu de agora era o mestre e o prisioneiro. Do eu de amanhã, sempre tentando corrigir o erro que se repetia em um loop eterno.